Estamos de volta neste segundo bloco da Gazeta News, edição da manhã, para trazer notícias e principalmente agora vamos falar de leis aqui no Brasil. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou esta semana uma nota que esclarece detalhes sobre a resolução que vai fixar novas regras para o cancelamento de planos de saúde e canais de comunicação de inadimplência aqui no Brasil. Nós vamos conversar a respeito desse assunto para trazer também os impactos e quais são essas mudanças daqui para frente. O que nós precisamos observar é o advogado Juliano Pessoa, ele que é especialista em direito na área de saúde, para entender melhor, nos ajudar a entender melhor essa mudança. Juliano, um abraço, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. O que é que nós precisamos observar necessariamente depois dessa resolução que a ANS divulgou esta semana quanto a essas regras de cancelamento e também para as questões de inadimplência com as operadoras de plano de saúde no Brasil? Bom dia. Bom dia, Niderlando. Bom dia quem nos assiste. Veja só, essa resolução visa trazer mais segurança para os beneficiários, para os consumidores, de modo geral. Neste ano de 2024, para se ter ideia, nós tivemos uma verdadeira avalanche, realmente, de cancelamentos unilaterais, muitos injustificáveis. Então, de olho nessa movimentação das operadoras, a ANS trouxe essa resolução com maior rigor, com todo um ritual que a operadora terá que seguir a partir de agora para poder ter validade esse tipo de conduta, no sentido de empreender o cancelamento de um beneficiário. Por exemplo, primeiramente, ela terá que comprovar de forma inequívoca que ela notificou adequadamente esse beneficiário, dando ciência a ele daquele débito que existe, bem como concedendo um prazo de 10 dias para que ele possa adimplir este débito que está lá constando. O que é que ela tem que fazer? Ele tem um período de 60 dias. No mínimo, ele tem que estar com 2 mensalidades em abertas para poder ela empreender o cancelamento. E, além disso, ela tem que notificá-lo no 50º dia para que ele tenha ciência e tenha 10 dias para poder adimplir. Se ela não comprovar, essa comprovação inequívoca, como nós mencionamos, que é assim que está posto na resolução, ela não terá a possibilidade de cancelar esse plano. Então, a agência traz, de fato, maior rigor, além de vários outros requisitos que certamente o consumidor terá que ficar atento para poder visualizar se a operadora está seguindo ou não e buscar ajuda assim que possível. Agora, a grande dúvida, Juliano, diante dessa explicação inicial, essas novas regras, elas são válidas para todos os contratos, todas as modalidades? Veja só, interessantíssima pergunta. Em regra, para os contratos a partir de 1º de dezembro, que é o período de vigência dessa resolução. Por outro lado, a resolução prevê também que a operadora poderá implementar essas novas regras, principalmente no tocante aos canais de comunicação, para encaminhar essa notificação para os consumidores. E caso assim ela proceda, naturalmente já será tido como que se migrou para poder atender o novo formato. Além disso, se ela quiser tomar uma medida formal, ela poderá fazer um aditamento naquele contrato existente, aderindo a essas novas regras. Seja um movimento tácito, como nós chamamos juridicamente, ou seja, onde ela voluntariamente passa a aderir, ou seja, o formal, fazendo o aditamento do contrato, ela poderá utilizar de uma das formas para poder aderir a esse novo formato. Há uma tendência de adesão, por quê? Em relação aos formatos de notificação, para você ter ideia, além do envio de correspondência com o recebimento do consumidor com AR, ela pode utilizar a ligação gravada, com confirmação de dados, e poderá também, e aí é a inovação da resolução, utilizar o canal de e-mail com confirmação de leitura para ser válido, SMS e aplicativo de mensagem também. Então, todos esses canais estarão disponíveis para que a operadora faça contato com aquele beneficiário, dando ciência daquela inadimplência que está vigente. Eu só faria uma adenda em relação a SMS e aplicativo de mensagem. O consumidor precisa estar muito atento a isso. Só é válida se houver ciência do consumidor, ou seja, o consumidor terá que responder essa mensagem dando ciência que ele recebeu. Senão, não é válida e a operadora terá que se valer do meio mais formal, que seria o encaminhamento e correspondência com a R. Muito importante essa observação do Juliano sobre essas dicas para o público, porque tem muita gente que pode achar que tem direitos e situações que a lei, por exemplo, cobre, mas outras que a lei não oferece, por exemplo, esse direito para os consumidores.
Os beneficiários, nesse caso, existe um prazo específico para que um contrato venha a ser encerrado por inadimplência? O que é que a lei diz a respeito desse assunto, ou isso vai de acordo com as operadoras, de operadora para operadora, Juliano? Não, veja só, existe uma previsão legal, né? A Lei 9.656, que é a lei que regulamenta esse mercado, traz uma previsão de que você tem um período de 60 dias no ano, consecutivos ou não, para estar inadimplente. A partir daí, a operadora terá a possibilidade legal de cancelar o seu plano. Porém, a resolução que trata de forma específica agora sobre essa questão do cancelamento, ela traz contextos adicionais. Um deles é, no mínimo, tem que ser 2 mensalidades em aberto. Então, é uma primeira garantia. Segundo, essa questão da notificação de forma inequívoca. Então, a operadora terá que comprovar que atendeu à regulamentação da ANS. Além disso, Videlano, existe toda uma formatação que é exigida para esta notificação. Como é que ela tem que ser feita? Com a qualificação da operadora, com o número de registro da operadora junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, com a qualificação deste beneficiário, com todos os seus dados, com os valores em aberto que ela está atribuindo, com o período, correção, ou seja, tudo isso tem que vir detalhadamente dessa notificação. Por quê? A resolução também trouxe uma inovação que é interessantíssima em benefício dos consumidores, que é o consumidor, a partir de agora, poderá questionar esse débito. Isso não ocorria antes. Você recebia a notificação da operadora, sim, que estava inadimplente. Se não pagasse, ela cancelava o seu plano. Agora não mais. A operadora terá que oportunizar que você visualize aquele débito. Caso o consumidor questione o valor, o período, qualquer dado daquela notificação, a operadora terá que sanar este questionamento e, após saná-lo, ofertar os 10 dias, ou seja, renova-se novamente o período de 10 dias para que o consumidor possa adimplir. Contestação, Juliano. Vamos falar um pouquinho sobre esse direito, né? Na verdade, os beneficiários, eles podem contestar essa notificação por inadimplência sem perder, por exemplo, o prazo? Pergunto isso porque tem muita gente que tem dúvida. É possível contestar essa questão? A partir de agora, sim, com a resolução prevê de forma expressa que sim. Então, você pode questionar, questionando a operadora, terá que dirimir essa dúvida e lhe ofertar os 10 dias novamente para que você possa adimplir depois que ela esclarecer. Isso não existia, como nós falamos, em previsão regulamentada. Agora nós temos isso. E vários outros avanços, Videlano. Você tem avanços interessantíssimos, por exemplo, no tocante ao paciente internado. Isso há previsão legal também. O paciente internado jamais, em hipótese alguma, ele pode ter o seu plano cancelado. Muito bem. Porém, não se tratava pós-alta. A resolução agora não traz de forma expressa também. Se o paciente estiver internado, após receber alta, a operadora terá que notificá-lo, informando desse período de inadimplência e oportunizando 10 dias para que ele também possa adimplir o seu débito. Então, ou seja, são várias garantias que é possível observar nessa resolução e a ideia é reprimir esse tipo de movimento de qualquer motivo, muitas vezes a operadora simplesmente chega e cancela o seu plano. Outro ponto interessantíssimo que é importante que as pessoas saibam, as operadoras tinham um hábito muito nocivo, eu diria, de sair somando. Como ele tem um período de 60 dias no ano, consecutivos ou não, então ele ficava nos meses lá atrás em aberto 10 dias, 15 dias, ela saía somando, contou 60 dias, ela notificava dizendo que ia cancelar. Isso não é válido. A resolução deixa claro que os meses pretéritos, ou seja, os meses passados que já foram quitados, não são válidos para serem computados. Então, vale o que ele está em aberto hoje. O que já passou, o que ele já quitou, não pode ser contado, levando em consideração para cancelar. Juliano, muito obrigado pela sua participação, trazendo inclusive essas novas regras, né, com a emissão agora pela ANS, né, desta resolução, trazendo detalhes também, principalmente quando o assunto é cancelamento nos planos de saúde. Muito obrigado, viu, Juliano, pela participação. Obrigado. Juliano é sempre um profissional bem-vindo aqui na nossa programação e vai voltar em outros momentos para poder trazer também outras novidades, até porque como especialista no direito na área de saúde, ele tem prestado um valor também muito grande em suas atividades em tom de utilidade e prestação de serviço para a sociedade. Amanhã é sábado, dia 7 de dezembro.